Crianças, vamos lá para mais uma aula de matemática? Olha só, o nosso cabeçalho de hoje vocês podem estar colocando nesse espaço aqui, tá? Aí vocês colocam depois lá pegam a fichinha, né? E coloca Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 9 de março de 2021, hoje é uma terça-feira, tá? E assim por diante. Não esquece a data de nascimento. Se aqui não couber, não tem problema, vocês podem estar colocando aqui, tá certo? O importante é você estar fazendo esse cabeçalho que eu possa estar avistando ele na hora que as apostilas voltarem. Aí por isso que eu prefiro que façam aqui na própria apostila, certo? Porque quando fizer no caderno vai ficar mais difícil, né, de eu ter acesso a essa atividade de vocês, certo? Olha só, nós vamos trabalhar hoje a questão número 7. Ela diz o seguinte: qual a medida mais adequada que representa o comprimento de um ônibus? Se a gente pensar na escala, né, então vai ser uma resposta. Se a gente pensar na vida real, o que vocês acham? Vocês acham que o ônibus tem 100 metros? Vocês acham que o ônibus tem 10 metros? Vocês acham que o ônibus tem 100 centímetros? Ou vocês acham que o ônibus tem 10 milímetros? Vocês vão marcar a resposta que melhor condiz com a nossa realidade, tá bom? Acredito que vocês não vão ter dificuldade grandiosa, não é? Olha só, Pedro usou estes baldes para encher a piscina do bebê. Sabendo que ele usou cada balde 2 vezes, calcule a capacidade em litros da piscina. Olha só, então ele usou o balde 2 vezes de 2 litros, 2 vezes de 3 litros e 2 vezes de 5 litros, certo? E aí ele foi e jogou tudo aqui na piscina. E a nossa pergunta é calcular a capacidade em litros da piscina. Olha só, vocês podem usar ou esse espaço aqui em branco como para fazer as continhas ou usar o caderno, tá certo? O importante é exercitar as continhas para a gente ficar craque, certo? Esse material foi encontrado nesse site, novaescola.org.br. O acesso foi feito em 13 de novembro de 2020. Eu vou estar passando vídeo para a gente aprender mais sobre consolidar o conhecimento que a gente estudou nessas duas questões, tá? Que é a unidades de medida de comprimento, né? E a capacidade, o volume. Mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar das unidades de medida de comprimento. A nossa amiga Mafalda está no 3º ano e pediu-nos ajuda com estes exercícios de conversão. Nós estamos cá para ajudar. Bem, vamos por partes. Antes de mais, vamos construir uma tabela e relembrar as unidades de medida de comprimento que estudaram na sala de aula com o vosso professor. Aqui no centro vamos colocar o metro, que é a unidade de medida principal. À direita vamos colocar os submúltiplos do metro, que são o decímetro, que é 10 vezes menor que o metro, o centímetro, que é 10 vezes menor que o decímetro, e o milímetro, que é 10 vezes menor que o centímetro. À esquerda vamos colocar os múltiplos do metro, que são o decâmetro, que é 10 vezes maior que o metro, o hectómetro, que é 10 vezes maior que o decâmetro, e o quilómetro, que é 10 vezes maior que o hectómetro. Memorizem esta tabela com as unidades de comprimento por esta ordem: quilómetro, hectómetro, decâmetro, metro, centímetro, milímetro. Passamos agora aos exercícios da Mafalda. Reparem, na linha A temos 23 metros para converter ou transformar em milímetros. Vamos escrever os 23 metros na tabela. Cada uma destas casinhas só pode conter um algarismo. Por isso, pegamos no 3, que é o algarismo das unidades, e vamos colocá-lo na casa da unidade de medida. Neste caso, é um metro. E o 2, vamos colocá-lo na casinha anterior. Isso.
Agora, como nós queremos transformar metros em milímetros, só temos de acrescentar zeros à direita do número, de modo a ocuparmos todas as casas até aos milímetros. As casas estão todas ocupadas? Sim, então acabamos a conversão. 23 metros igual a 23 mil milímetros. Passamos à linha B. Vamos transformar 39 hectómetros em metros. Passamos o número para a tabela. Qual é o algarismo das unidades? O 9. Então, este algarismo fica na casa da unidade de medida, que é o hectómetro. O 3 está à esquerda do 9, vai continuar à esquerda do 9 na tabela. Número 3. A seguir, como nós queremos transformar em metros, vamos ocupar todas as casas até aos metros com zeros. 39 hectómetros correspondem então a 3.900 metros. Na linha C temos 2,31 decâmetros para transformar em metros. Reparem que este número agora tem vírgula. Como é que vamos passar para a tabela? Muito simples. Qual é a unidade de medida que temos aqui? O decâmetro. Então começamos por colocar a vírgula na casa dos decâmetros. A seguir, na mesma casa do lado esquerdo da vírgula, vamos escrever o algarismo da ordem das unidades. Lembrem-se, as unidades ficam sempre na casa da unidade de medida. Neste caso é o 2. A seguir vem o 3 e depois o 1, por esta ordem. Uma vez que queremos passar de decâmetros para metros, temos de andar com a vírgula até à casa dos metros. Colocamos aqui a vírgula e, como temos todas as casinhas ocupadas, acabamos a conversão. Ficamos assim com 23 metros e 1 decímetro. E passamos agora à linha D. Temos de passar 34,5 km para hectómetros. A vírgula fica na casa dos quilómetros. O 4, que é o algarismo das unidades, fica na mesma casa. O 3 fica do lado esquerdo e o 5 à direita. Quero passar de quilómetros para hectómetros. Só tenho de deslocar a vírgula para a casa dos hectómetros. Reparem que depois da vírgula não tenho mais nenhum algarismo. Portanto, não preciso dela. Ficamos assim com 345 hectómetros. Passamos agora ao último exercício. Vamos ter de transformar 3,2 decímetros em metros. A vírgula fica na casa dos decímetros, com o algarismo das unidades. Neste caso é o 3. Na casa ao lado colocamos o 2. Para transformar em metros, vamos andar com a vírgula para a esquerda, até à casa dos metros. Já sabem que todas as casas até aos metros têm de estar ocupadas. Por isso, neste caso, vamos ter de acrescentar um 0. Ficamos assim com 0 metros e 32 centímetros. Por agora é tudo. Continuem a enviar mensagens com as vossas dúvidas. Fiquem bem e até breve. Seguindo a nossa aula, né? Vou colocar o vídeo aqui sobre medidas de capacidade, tá? Hoje nós vamos aprender sobre medidas de capacidade. Estão preparados? Então, vamos lá! As medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório ou em um recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Em algumas situações, é necessário utilizar medidas de capacidade maiores ou menores que o litro. Por exemplo, uma lata de refrigerante comporta menos que 1 litro. Já uma caixa d'água pode ter capacidade para 2.000 litros, bem maior que 1 litro. Vamos conhecer os múltiplos e os submúltiplos do litro. Litro é a unidade fundamental de medida de capacidade. Os múltiplos são utilizados quando há quantidades maiores que 1 litro. O decalitro é 10 vezes maior que 1 litro. O hectolitro é 100 vezes maior que 1 litro. E o quilolitro é 1000 vezes maior que 1 litro. Já os submúltiplos são utilizados quando há quantidades menores que 1 litro. O decilitro é o litro dividido em 10 partes. O centilitro é o litro dividido em 100 partes. E, por fim, o mililitro, que é o litro dividido em 1000 partes.
Para fazer a leitura desses números, lemos primeiro a parte inteira e a seguir a parte decimal acompanhada do nome da última ordem indicada. Por exemplo, lemos primeiro a parte inteira. A parte inteira tem 3 algarismos, mas a ordem que lemos é sempre a última. E depois temos que ler a parte decimal. Aqui, a parte decimal também tem 3 algarismos, mas fazemos a leitura da última ordem. Então fica assim: 123 litros e 234 mililitros. Outro exemplo: 12 decalitros e 35 decilitros. 6 hectolitros e 47 litros. Convertendo as medidas de capacidade. Podemos utilizar essa tabela para converter as medidas de capacidade. Por exemplo, quero converter 12 hectolitros em decilitros. Como o número 12 não apresenta uma vírgula por ser um número inteiro, devemos acrescentá-la sempre ao lado direito do último algarismo, ou seja, ela sempre fica ao lado da unidade. Então, deslocamos a vírgula que estava na casa dos hectolitros lá para a casa dos decilitros. E nas casas que ficaram vazias, completamos com zeros. Pronto, a conversão está feita. 12 hectolitros é o mesmo que 12.000 decilitros. Agora vamos converter 3 litros e 153 mililitros em centilitros. A vírgula que estava na casa do litro vai lá para a casa do centilitro. Então, 3 litros e 153 mililitros é o mesmo que 315 centilitros e 3 mililitros. E por último, quero converter 45 mililitros em litros. A vírgula que está na casa dos mililitros vai lá para a casa dos litros. E nas casas que ficaram vazias, completamos com zeros. Então, 45 mililitros é o mesmo que 45 milésimos de litro. Para calcular a fração de uma medida de capacidade, é só dividir o denominador e depois multiplicar pelo numerador. Por exemplo, quanto é 3/4 de 1 litro? Sabemos que 1 litro é composto por 1.000 mililitros. E 1.000 dividido por 4 são 250. E 250 vezes 3 são 750. Então, 3/4 de 1 litro são 750 mililitros. Os mililitros são muito utilizados nas medidas de perfume. Já os litros são utilizados em garrafas de suco. E os quilolitros podem ser utilizados nas medidas de caixas d'água, por exemplo. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e Então foi isso, crianças. Vamos dar sequência aqui na nossa apostila. Agora a gente vai começar a fazer a autoavaliação, tá? Agora é a hora de você refletir sobre o que você aprendeu com as atividades. Lembrando que aqui na palavra refletir a gente tem uma sílaba complexa, flé, né? Muito bom. Leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. O que aprendi em matemática? Olha só. Aqui vão estar, nessas coluna vai estar as afirmativas e aqui vocês vão colocar a resposta de vocês, concordando que vocês aprenderam ou não isso que afirma aqui, tá? Ou se aprendeu assim, mais ou menos, tá? Então vamos lá. Vocês vão pensar em vocês. Lembra, a Damaris explicou, a autoavaliação ela é muito importante, sabe? Quando a Damaris estudava na escola, ela não era comum, mas depois de muitas pesquisas foram feitas e chegou à conclusão que não é só o professor que precisa de avaliar o aluno, ele também precisa refletir sobre o que ele aprendeu ou deixou de aprender, né? O que ele errou e o que ele acertou,
tá certo? Então, nesse sentido, esse momento é um momento assim para vocês refletirem sobre o que vocês aprenderam ou não aprenderam dos conteúdos que a gente resolveu atividades, certo? Vamos lá, ó, eu resolvo operações de adição e subtração de números naturais com e ou em agrupamentos e desagrupamento? Se sim, vocês colocam que sim, se não, não, e ou em parte, tá? 4 ordens, lembra da nossa tabelinha lá de ordens? Vamos achar ela aqui? Ficha de consulta. Olha só ela aqui. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. Então, aqui nessa autoavaliação, ele está perguntando sobre se vocês aprenderam a fazer adição e subtração de números com até 4 ordens, viu? Sem agrupamento ou desagrupamento. É com e sem agrupamento ou com ou sem agrupamentos. Agrupamentos no sentido assim, ó, por exemplo, aqui está a nossa tabelinha, né? Eu vou poder colocar aqui vários números. Vamos lá ver na minha tabelinha do Excel que eu montei. Eu mandei para vocês treinar em casa, né? Aqui, ó, eu coloquei aqui soma. Por exemplo, eu dei esse exemplo. 1 mais 1 mais 1, ó, 111 mais 111 forma 222. Se eu colocar esse mesmo exemplo, 111 menos 111, eu vou obter o resultado 0, tá? Então, vocês vão estar resolvendo. Olha, dei o mesmo exemplo usando o algarismo 1. 111 vezes 11, 111 vezes 111 vai dar 111, 111, 111. Lembrando que sempre tem que deslocar uma casa para cá, né, para a esquerda. E aí deu 12.321. Em vez de eu escrever, ó, aqui eu até consigo fazer porque a gente está no Excel, né? Vamos fazer aqui nesse quadradinho lateral aqui, ó. 111, posso pôr aqui 111. 111 aqui. Se eu fizer 111 e puxar até lá embaixo, quer ver? Não, já puxei muito, peraí. Vamos ver. Eu tenho que puxar até 113. Olha só, e eu colocar aqui no somatório, esse símbolo aqui mais pra frente vocês vão ver, né? Chama somatório. Aí eu coloco igual somatório. Olha lá, vamos ver quanto que vai dar? Ó, deu 12.321. Em vez da Damares colocar esse 111 vezes, a gente fazendo esse esquema aqui, que chama multiplicação, né? A gente consegue obter o mesmo resultado. Pensa quão mais trabalhoso seria pra gente se a gente tivesse que escrever 111 vezes, né? E somar lá, ó, dá o mesmo valor, tá vendo? 12.321. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Tá? Então, a gente sabe que quando a gente faz uma multiplicação, a gente faz uma soma abreviada, tá certo? Em vez de a gente escrever o número, repetir ele inúmeras vezes, a gente vai repetir menos vezes, certo? E aí segue a regrinha, né? Aí vocês vão me responder. Vocês conseguem resolver operações de adição com e sem agrupamento? Aqui nem fala na multiplicação, né? Vamos ver se mais pra frente fala. Aqui ele só faz referência à adição e subtração, tá? Então vamos aqui, ó, fazer um exemplo aqui de número de soma com 4 ordens.
Vou usar o mesmo número, 1 de novo. Mas aí aqui vocês podem colocar de vários algarismos, né? De 0 a 9, viu? Vocês podem inventar números. Vocês acham legal inventar números? Depois vocês me falam aí, tá? Se acham legal inventar números. Depois aqui na subtração vai ser 1. Aí vai dar 0 também, né? Só que a gente poderia ter outro tipo de multiplicação, não é? Que não sobrasse 0, tá certo? Aí vocês me falam aí se vocês aprenderam esse conteúdo ou não. Ou mais ou menos, ainda tem algumas dúvidas, certo? Depois, vocês conseguem ler, interpretar e resolver situações, problemas com dados apresentados em tabelas e gráficos? Quando aparece uma tabela, vocês conseguem, né, resolver ou não? Coloca se sim, se não, ou se às vezes sim, às vezes não, certo? Aqui vocês conseguem associar figuras geométricas a objetos do mundo físico? Por exemplo, olha, a Damares estava comendo um doce. Esse potinho, ele é meio cônico, concorda? Porque olha só, se eu subir aqui, ó, ele forma um bico, fica parecendo um chapéu de aniversário, não é? Ou chapéu de bruxa. Então, vocês têm essa capacidade, vocês olham para o potinho e falam assim, olha, esse potinho é um cone que foi cortado, né? Olha, foi cortado e aí ficou desse jeito para a gente servir uma sobremesa, não é? Um sorvete. E ele não é grande, tá vendo? Ele é pequeno, né? Então, vocês têm essa capacidade. Nossa, isso lembra uma bola, isso lembra uma esfera. Olha, isso lembra um retângulo. Olha, a janela do meu quarto lembra um retângulo. Ah, o espelho lá do banheiro é um quadrado ou é um retângulo, não é? Então, assim, ó, eu olho pra geladeira, eu lembro que ela é um prisma, né? Então é isso. Um guarda-roupa era um prisma, tá? O nosso livro é um prisma, o nosso celular, né? E assim vamos, não é verdade? A pirâmide do Egito, ela é pirâmide, tá? Então, assim, vocês sabem fazer essa associação ou não? Ou mais ou menos. Algumas você lembra, outras não, né? Depois, a gente consegue nomear figuras geométricas espaciais, que é os sólidos geométricos? É o que a Damares, essas duas estão ligadas, né? Porque figuras geométricas espaciais aqui, ó, é a mesma coisa. Ele quer saber se a gente consegue nomear ela, tá? Além de identificar, né, que isso aqui parece uma figura geométrica que foi partida para formar o potinho, eu consigo falar, era para ser um cone, né? Mas não é por quê? Porque alguém veio e falou, não, eu quero metade do cone, eu não quero a ponta do cone, eu quero só a base desse cone, né? A metade dele, certo? Então, é outra habilidade que a gente precisa de desenvolver. Olha só, seguindo. Eu consigo resolver situações, problemas. Olha a sílaba complexa aqui, duas ainda, o pró e o blé. São sílabas complexas, né? Resolvo situações, problemas envolvendo as diferentes ideias de adição e subtração? Se sim, coloca sim. Se não, não ou em parte, tá? Essa questão de situações, problemas, ela diz respeito às situações que a gente experimenta no dia a dia. Por exemplo, se a mamãe vai no mercado, a mamãe deixa a gente comprar tudo que a gente quer? Não. Ela fala assim, não, a gente só tem esse orçamento, não é? Então, vamos supor, a mamãe foi ao mercado com R$100. Ela comprou maracujá, cenoura, abacate, carne, arroz, feijão,
leite, ovos, farinha de trigo. Será que... Aí pode falar assim, ó, aí quanto que sobrou, não é? Aí vai ser uma de subtração. Mas ao mesmo tempo a gente tem que somar tudo que ela comprou, não é verdade? Vocês conseguem resolver essas situações, problemas? Se sim, coloca sim, se não, não, tá? Ele fala aqui, ó, consigo operar com números naturais até 4 ordens, multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10? Vou mostrar lá no Excel se vocês conseguem, quer ver? O Excel é bem legal, sabe? Depois vocês aprendem a usar. O que ele tá falando é o seguinte, vou deletar aqui pra gente fazer de novo. Ali ele fala assim, ó, se eu consigo resolver a multiplicação desse jeito, assim, ó, 2 vezes 1, 2, depois 2 vezes 1, 2, e depois 2 vezes 1, 2, certo? Aí ele fala, você consegue resolver multiplicação de números de 4 ordens? 4 ordens, no caso, é mais um aqui, né? Vamos tentar pôr mais uma bordinha nesse aqui. Ali. Aí ele pergunta, vocês conseguem resolver? Porque aí é 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2 vezes 1. Isso, é claro, vocês podem fazer novos números, tá? Aí depois, em vez do 2, a gente vai colocar aqui 3. Aí vamos lá, 3 vezes 1, 3 vezes 1, né? Aí vai dar 3 em todos, certo? Aí coloca 3, ó. Muito bom. Depois vocês vão fazer a mesma coisa para números com 4, com 5 e com 10, certo? Aí vocês podem estar fazendo no Excel para estar treinando, tá? Em vez do 3, vocês põem o 4 e resolve. Ainda mais você não vai fazer tudo aqui porque não tem tempo, né? Pra gente ficar... o vídeo fica muito longo e vocês vão ficar com preguiça de assistir. Mas aí depois vocês resolvem essa. 4 vezes esse, depois põe o 5 e depois o 10, tá? Se vocês conseguem resolver com facilidade, aí vocês vão responder que vocês sabem resolver, né? Depois ele pergunta assim, ó, consigo ler horas em relógios analógicos digitais? Aí vocês vão me responder se sim ou se não, tá? Depois, vocês sabem a relação que existe entre horas, minutos e entre minutos e segundos? Aí vocês me contam também, tá? Depois, a semana que vem, a hora que vocês devolverem a apostila, na outra semana eu vou corrigir. Resolvo situações, problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10 com significados de adição de parcelas iguais e elementos representados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculos e registros? Então, olha só, aqui lá na tabelinha do Excel, eu consigo fazer o seguinte, a ideia que eu falei lá para vocês, que eu dei exemplo do 111, né? Eu fazer 111, por exemplo, aqui, deixa eu apagar esses números aqui. Ó, eu escrever igual a 2, 2. Voltando aqui, pera lá. Eu escrever 4 vezes 1111 é o mesmo que eu escrever 1111 4 vezes. Quer ver aqui? Ó, vou
escrever aqui 111 4 vezes. 1111 4 vezes. Quando eu escrevo 1111 4 vezes, eu tô escrevendo uma adição, concorda? Que é equivalente a 4.004 vezes 1111. Ou seja, o que vai acontecer aqui, ó, na nossa pergunta? Ele pergunta se a gente consegue resolver situações, problemas de multiplicação com significado de adição de parcelas iguais. O que é essa adição de parcelas iguais? É isso aqui que a Damares desenhou, tá vendo? Tá vendo que eu vou adicionar parcelas iguais? Ó, eu adicionei uma, mais uma, mais uma, mais uma, certo? Aí ficou uma mais uma, essa mais essa, depois essas duas mais essa e assim por diante. E eu obtenho o mesmo resultado, fazendo 4 vezes 1111 ou somando esses 4 números iguais aqui. Aí depois vocês fazem o teste no caderno de vocês, tá? Inventa um número, pode até resolver essa aqui também. Inventa um número e resolve a multiplicação e depois a soma. Para vocês verem, o resultado tem que ser idêntico, tá? Não pode dar diferença. Depois ele fala aqui, ó, essa questão da disposição retangular. Olha que interessante que é essa questão da disposição retangular. Vou buscar desenhar aqui para vocês. Olha só, eu posso escrever 2 vezes 1 ou 1 vezes 2. Olha para vocês verem. Quando eu escrevo 2 vezes 1, eu tô falando nessa parte, ó, vou pôr outra cor aqui para vocês visualizarem. Ó, eu escrevi 2 linhas vezes uma coluna. Agora, se eu escrever 1 vezes 2, vai mudar, olha como é diferente. Tá vendo? Isso é disposição retangular, né? A gente tem a diferença da disposição do retângulo, tá vendo? Um eu tenho ele na vertical e outro na horizontal, certinho? Qual que é a dúvida, me pergunta, tá? Depois, resolvo problemas de divisão de um número natural por outro até 10, com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida por meio de estratégias e registros pessoais. Aí vocês vão falar se vocês conseguem resolver esse tipo de questão ou não, tá? Vocês conseguem associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, décimas parte? Quando eu falo em metade, eu me refiro ao 2. Quando eu falo em terça parte, eu me refiro ao 3. Quando eu falo em quarta parte, eu me refiro à divisão por 4. Quando eu falo a quinta parte, eu me refiro ao 5. E quando eu falo décima parte, eu me refiro ao 10, certo? Na divisão ao 10. Então, ele está perguntando se a gente consegue fazer esse tipo de associação, tá? Porque hoje a gente tem uma preocupação muito grande em ajudar as crianças a desenvolver habilidades, tá? Não basta simplesmente você ir lá na escola, aprender umas coisas e tal, não. O que você aprende na escola que você pode usar no seu dia a dia, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, aqui a Damares tem um exemplo, ó. Eu tenho 24 dividido por 4, ou seja, 4,
eu posso elaborar uma questão assim, ó. Quanto é a quarta parte de 24? Aí vocês resolvem a continha, chega que o resultado é 6. Entende? Então a Damares quer saber esse tipo de coisa, se vocês sabem ou não, certo? Aqui a gente tem, ó, eu consigo escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medir comprimento? Vocês vão me responder, tá certo? Aqui, ó, consigo escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de capacidade? Aí vocês vão me contar também, certo? Então, por hoje é isso. Olha, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!